Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e hoje a gente vai falar com um cara sensacional, né, Anderson? As botas sensacional. Então, mas antes da gente apresentar ele, vamos agradecer aos nossos apoiadores, né, do Em Questão Cash. Queria agradecer quase 15 mil que o Em Questão Cash chegou. Queria agradecer a audiência do Em Questão. Agradecer você que tem curtido, compartilhado e apertado o sininho para novos conteúdos como esse. E você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho que você vai receber novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, sem ele o Em Questão Cash não estaria seguindo da forma que está. G5M, a LTS Síndico representada pelo Anderson, a Primer Piscina, Casa de Bomba São Paulo, a OA Solution, Mercadinho Mix Baratinho que já está com 90 unidades, a Colabore Engenharia, Estação 80, que vai ter um show legal aí dia 4, e o José Elaine, que a gente sempre fala aqui do Dia Feliz, né? Que leva crianças para o McDonald's. É uma ação muito legal. Queria hoje apresentar o nosso amigo e convidado, o Regis, professor e diretor executivo das Soluções, né? Regularização imobiliária, né, Regis? Isso mesmo, primeiramente é um prazer, né? Obrigado pela oportunidade de a gente poder estabelecer essa troca de ideias, tanto o Luciano quanto o Anderson. Espero contribuir bastante aí com os temas com quais a gente tem experiência, e para o canal, para todos que vão participar e conseguir ouvir, né, esse conteúdo que a gente vai explorar. É sempre uma honra a gente poder disseminar conhecimento, principalmente em disciplinas com quais a gente vem vivendo há muito tempo, né? No nosso caso, eu vou contar um pouco da jornada, mas são 26 anos só tratando o assunto regularização imobiliária, né? Então acho que a gente decide na vida perder os cabelos em algum ambiente, né? No meu caso foi em quebrar paradigmas. Eu vou contar um pouco essa jornada para vocês. Não, seja bem-vindo, Regis. Queria apresentar sempre o convidado especial, Anderson Amarada. É a primeira vez que eu estou aqui, imagina, né? Mas assim, nós temos que agradecer muito, que nem nós imaginávamos que o canal ia ter aí essa visibilidade como está tendo. Sim. E principalmente ter especialistas como nós estamos tendo aqui Esse agora. É o 45 episódios já, né? 45 episódios. Quem dera, hein? Quem dera. Regis, vamos lá. Conta a sua história pra gente, como iniciou, como você começou a sua carreira, falando de regularização imobiliária. Eu sei que você tem outras histórias que a gente vai querer colocar aqui. Vamos querer colocar. Sinta-se à vontade, a casa é sua, o microfone é seu. Muito obrigado por abrir esse espaço, né? Eu tenho 57 anos de vida, né? E desde muito cedo eu busquei ser muito ousado nas coisas com quais eu ia me deparando, nos desafios que a vida ia me trazendo, né? Então, logicamente que para contar essa jornada eu vou lá atrás, na minha adolescência, e falar quais foram as primeiras situações que eu me deparei e que eu encarei, né? Eu marquei aqui rapidamente 3 passagens na minha vida. Eu venho de uma família de italianos, né? Eu fui nascido no Bexiga, crescido na Moca, quer dizer, tive uma oportunidade de ter aquelas mesas grandes onde a nona estava fazendo nhoque, né, o capelete, e todo mundo brincando de bingo depois. E eu já buscava trabalhar, né? Eu precisava trabalhar, né? Então eu fui office boy, eu fui garçom, né? Eu fui entregador de pizzas, né? Antes de começar, de fato, uma jornada de carreira, né? E na minha carreira eu tive algumas oportunidades até me descobrir como um executivo de comunicação e de negócios, né? Como eu me represento até hoje. E aí eu fui promotor de vendas, né? E como promotor de vendas de uma grande multinacional, que era a Nestlé na época, numa ocasião onde ainda não existia sistemas digitais, onde era tudo feito à mão, então você tinha que ir lá colocar preço nas etiquetas, arrumar os produtos nas gôndolas dos supermercados. Por trás disso tinha um aprendizado que era se relacionar com o agente daquele mercado para que aquela comunicação fosse dando conexão a esses profissionais e a gente conseguisse ser notório, né? Lógico que trabalhar com uma grande marca, aquela notoriedade parecia mais fácil. Sim. Aquilo me tirou da zona de conforto e eu saí e fui representar companhias como representante comercial que eram empresas nacionais. Empresas nacionais que então não tinha a mesma posição da Nestlé, portanto a venda era mais difícil, e você dividir gôndola com aquilo dependia muito da sua habilidade de se comunicar com aqueles profissionais e ganhar aquele espaço de gôndola. Muito bem. Eu acho que foi o primeiro paradigma que eu consegui quebrar e comecei a me perceber nesse mundo como um desafiador do que era tradicional, o que era o mais fácil a fazer.
tive uma oportunidade de sair dessas companhias e fui vender um produto que no Brasil ou no mundo era muito novo ainda, que era resina polimerizável. Ou seja, o que era isso, né? Quer dizer, todo mundo tinha no seu tratamento dentário o tal do amálgama, né? Aquela massinha cinza que era dura, que era resistente e que causava aí infiltrações depois de um tempo. Então eu fui para as universidades de odontologia implementar um sistema que era recém-chegado no país. Para os formandos em odontologia poderem perceber que a cultura por tecnologia estava mudando e chegou uma resina que ia revolucionar o mercado através de uma luzinha que era colocada na boca dos pacientes e, portanto, ia ser implantado nos anos seguintes à formação desses jovens que estavam no mercado de odonto. Também foi uma quebra de paradigma, porque era uma transformação de mercado. Saí desse sistema e fui fazer uma venda de tecnologias, né? Vocês, principalmente que estão em comunicação, devem lembrar que no passado existiam grandes produtoras que gastavam milhões de dólares para implantar uma propaganda na televisão. Sim. Eu cito algumas como Casablanca, tudo mais, que eram uma grande referência na década de 80 e 90. Naquele momento chegou no mercado mundial uma plaquinha de vídeo chamada PCTV. E quem trouxe essa plaquinha de vídeo foi uma multinacional chamada Pinnacle, né? Onde eu representei ela na implantação dela no país. Então eu fui um dos agentes transformadores que trazia para o mercado, logicamente, que para as revendas, a plaquinha de vídeo, aonde começaram a surgir empresas de produção independente e que transformavam o seu 386, 286 de casa numa ilha de edição. Aquilo para mim também foi muito bacana e eu então percebia que eu estava transformando de fato os segmentos, né? E aí começou minha jornada nacional e não mais só em São Paulo, onde eu fui convidado para fazer parte de uma empresa que tinha o freio de caminhões como produto. Ou seja, eu fui vender freio de caminhão. No Brasil rodoviário, em qualquer lugar do país, tem lá uma oficina mecânica que alguém tinha que ir lá e falar, esse freio é melhor que os multinacionais que estão aqui no país. É melhor que o Vabico, é melhor que Bendix. E outra, é um produto nacional. Você aceita, mecânico? O mecânico falava, eu quero testar. E tinha lá o Regis Paulista, que saiu daqui, ficava 5 semanas viajando, ia convencer aquele mecânico em utilizar um produto que era da nossa origem, um produto nacional, né? E continuei essa jornada, e aí sim teve um momento que nessa carreira surgiu a possibilidade de eu vender sistemas de ensino. Eu saía de uma linguagem extremamente comum, né, que era a venda de freio, para balconistas e para mecânicos, e começava a vender então a implantação de sistemas de ensino de uma grande marca do Brasil, que na época era paulista e que tinha que desvendar e implantar escolas no país todo. Foi o grupo Pueridomus, né? Um grupo extremamente conhecido, mas com uma metodologia de aprendizagem de ensino muito evoluída para uma época que o país estava vivendo a transformação também de como que a gente ensinava a nova legislação, que era a Lei de Diretrizes e Bases da ocasião. Isso se deu de uma forma muito severa, porque quando uma lei surge, ela surge como um elemento frio no Diário Oficial. E aí todo mundo tem que se adaptar a essas legislações. Né? Então eu fui lá o responsável por bater na porta das escolas, entender que essas escolas tinham uma metodologia para ser implantada e tinha as resistências, porque aquele professor que estava naquela escola, ele tinha aprendido de um jeito e ele tinha que então começar a fazer diferente. Regis, e qual foi o insight para você mudar assim, da venda de freio para a escola? Foi exatamente nesse momento, porque aqui nesse momento que eu estava fazendo essa jornada, tanto para a área de oficinas mecânicas e concessionárias e depois para as escolas, esses produtos trouxeram sucesso para esses empresários que estavam nesse segmento, e eu, como fui o agente que deu essa oportunidade, que fui o agente transformador, eles começavam a me pedir coisas que estavam ligadas ao imobiliário. Né? Regis, olha, o seu sistema de ensino funcionou super bem aqui, a gente vai comprar uma nova unidade, a gente quer expandir a nossa, a gente quer reformar. Só que a gente quer fazer de uma forma correta, de uma forma adequada. Como que eu busco isso? Você tem alguma dica para nos dar? Né? E daí eu comecei a fazer uma pesquisa. Porque como eu estava na área de educação, foi muito fácil ter o acesso para entender o que acontecia nesse mercado e o que estava por vir. E o que a gente podia fazer para inovar e para quebrar paradigma.
A primeira grande questão é que eu percebi que naquele momento, há 25 anos atrás, 26 anos atrás, a gente tinha um setor que era ordenado basicamente por despachantes. Né? Então, falar do urbanismo, tem um cara lá que me ajuda nisso. Vai lá na prefeitura, você protocola um negócio, você resolve lá. Eu tenho um cara que fala de bombeiro. Tem um bombeiro amigo lá que depois ele saiu do corpo de bombeiros, foi para a reserva e tal, e ele resolve bem. Pode procurá-lo que acho que vai dar certo. Vigilância sanitária é a mesma coisa. E o restante das disciplinas regulatórias é a mesma coisa. Aquilo me trouxe uma sensação que faltava a profissionalização no departamento, no setor, onde você tivesse a necessidade de criar uma plataforma multidisciplinar, onde todos esses especialistas estivessem colocados dentro de uma mesma plataforma e, portanto, eles conversassem entre si e montavam processos técnicos com um olhar 360. Ou seja, eu tenho aqui um processo que fica de pé. Então, eu não preciso mais e não dependo mais do órgão público que vai chegar até nós e pedir uma contrapartida. Sim. A contrapartida agora passou a ser minha. Ou seja, eu quero que o órgão público me entregue o que eu lá desenhei. Porque eu estou desenhando tudo que tem que ser desenhado dentro de um processo ou de um projeto. Sim. E aí eu tinha que quebrar o paradigma que foi talvez o maior de todos, que era quebrar a corrupção que existia em alguns momentos, não por todos, logicamente que em todos os lugares tem gente boa e gente não tão legal trabalhando, mas no setor regulatório, toda vez que a gente falava de licenças de alvarás, a gente tinha aquele, será que? Não, mas eu não quero. Mas ali tem um cara que dá um jeitinho. Né? E eu falava, aquilo me incomodou de uma forma que eu falei, de fato eu preciso montar algo que transforme o setor de despachante para consultorias. E decidi montar soluções. Aí parti para um voo solo. Nesse voo solo, dentro do sofá de casa, eu comecei a desenhar essa plataforma. E essa plataforma ela teve origem a partir de formação continuada, porque esses especialistas eles nos ajudaram a organizar os times internos dentro das soluções, mas eu, como um agente transformador, eu comecei a fazer e promover workshops e palestras na ponta, seja no Cresce. Lá no Cresce existia até hoje existe uma quarta nobre, onde abre espaço para especialistas falarem para os corretores de imóveis. Eu achava que o corretor de imóvel era o primeiro agente que podia trazer para a gente uma oportunidade e a gente mostrasse para esse locador, para esse investidor, para esse profissional que ia adquirir, locar um imóvel, que dava para fazer todo o imóvel se tornar regular, caso ele tivesse irregular, de uma forma adequada. Então, era mostrar que o corretor de imóveis ele tinha que se transformar num consultor imobiliário e não mais só um corretor frio. Da mesma forma para a área de facilities ou de manutenção das empresas. Né? Porque também, além de trabalhar com o foco no residencial, a gente percebeu que o residencial tinha uma situação um pouco mais simples de ser resolvida, porque até o habite-se era uma questão que a gente conseguia transitar bem. Né? Você não tinha outras licenças. Você tinha obra de aprovação de implantação, depois você tinha obra de reforma ou de obra, complexa ou simples, depende do nível da intervenção, mas você chegava no habite-se, que era a obra que foi aprovada perante o Código de Obras, plano diretor e todos os requisitos daquele espaço dentro das unidades, seja de São Paulo, subprefeituras, ou seja, nacionalmente, pelo cada região com as suas particularidades. O habite-se é o habite-se. Muito bem. Sim. A partir daí, você tem os usos, né? Se é residencial, ótimo, ficou por aí. Só o sistema de manutenção e renovação dos sistemas que vencem, você deixa o habite-se sempre regularizado. Perfeito. Garantindo que a VCB tenha renovação, que os atestados sejam renováveis, garantindo que todas as transformações atendam um planejamento, você consegue manter aquele ambiente regular. Perfeito. E quando a gente partia para situações mais complexas, então, eu tenho aqui então um habite-se numa residência, eu quero transformar o uso dela para comercial e quero colocar aqui uma farmácia, um restaurante, um hotel, um hospital. Tudo isso tinha que ser estudado para essa transformação acontecer de forma planejada e para que você conseguisse estabelecer todo um cronograma de atividades para chegar na tal da licença de funcionamento, que era o sonho de todos. Então eu acho que aqui foi a maior virada de chave, foi desenhar tudo isso. Desenvolver um sistema de tecnologia que tivesse um acompanhamento sobre esses processos que fossem sendo colocados nos órgãos públicos e que os nossos analistas, nossos técnicos tivessem nessa plataforma o dia a dia para que ele passasse para os nossos clientes qual que era a rotina de trabalho dele.
Então, era duas pontas, a ponta do desenvolvimento, dos estudos, da montagem de processos e projetos, do acompanhamento e da comunicação adequada com o órgão público e com o cliente. No começo, era aquela questão, né? O cliente sentava com a gente, mas será, Regis, você está conseguindo fazer isso? Você vai conseguir chegar lá sem ter que fazer nada de errado? Você está no Brasil, né? Está no Brasil, né? E eu falava, olha, tudo tem que mudar. Sim. E eu não vou acreditar que nessa área a gente não vai ganhar profissionalização. Então eu perdi os cabelos numa área que eu achava que valia a pena, né? Uhum. E eu acho que esse foi uma maior ousadia, né? Eu ouvindo você falar da sua história, ouvindo você falar da sua vida continuada, né? Porque você teve vários padrões na vida, né? Você é um cara que forma que você gosta de desafios e você sempre colocou que os desafios nunca foi uma dificuldade para você. Então foi uma coisa que você conseguiu andar. Você saiu de alguns segmentos para estar hoje nesse segmento. E teve uma continuação disso, né? Então, hoje no ramo, no mercado hoje, eu antes sempre vejo isso, que literalmente a diferença é assim que se faz, né? A gente sempre fala da diferença. E é um desafiador. É um desafiador. É um desafio enorme. Literalmente. E falar de regularização imobiliária hoje, para muita gente, é um desconhecimento. Eu falo que todo dia a gente aprende, né? Mesmo eu com 26 anos de mercado, ou com os demais anos em carreira em outros segmentos, todo dia eu saio de casa com a certeza que eu vou voltar para casa com 1% a mais do que eu era no dia anterior, né? Sim. E isso para mim faz toda a diferença e traz a grande paixão de eu estar a campo, né? Porque ora eu me deparo com um desafio de uma casa que está sendo transformada, ora eu entro numa indústria, ora eu entro num centro logístico, ora eu entro em outros ambientes com quais a gente está lidando com diferentes legislações. O Brasil, como um todo, eu costumo dizer que cada quadra fiscal é única, né? Então, não adianta a gente comparar nosso vizinho à nossa unidade de negócios. Ao nosso IPTU, ele é um IPTU único. A gente tem que olhar para aquele IPTU com toda a cautela para implantar qualquer tipo de transformação. Porque ali tem um regramento legal que pode ser diferente do seu vizinho, né? Veja o nosso plano diretor. Né, o quanto que ele trouxe de divisões para que a gente cuidasse ou de operações como operação urbana, como as quadras que sofrem interferências sobre legislações que beneficiem inclusive implantações, como é o caso da fachada ativa, né, que eu posso contar um pouco também, principalmente para os usuários de condomínios que hoje têm o seu lobby e eles não utilizam esse lobby como uma possibilidade de renda também. Então, tem muita coisa que a gente vai aprendendo porque a legislação vai mudando, vai trazendo novidades. Se você parar no tempo, você não é mais consultor, você virou despachante. É verdade. Exato. Então, eu respeito o despachante, porque o papel dele é fundamental também no dia a dia, onde ele pega o documento pronto, leve para o órgão público e faça só isso como dever de casa, ótimo, perfeito, ele cumpriu aquele dever. Mas quem tem a inteligência do processo, quem detém o conhecimento disso, se não tiver atualizado, ele vai virar um dinossauro. Né? Ele tem que ter prática e aprendizagem continuada de rotina. Por uma mudança, eu acho que de caráter, né? Que você fala, ele é um comércio, vai mudar para uma residência, ou de uma residência para o comércio, existe um trâmite legal e demorado para isso? Ou... Quando a gente fala em tempo hoje de aprovações, tudo tem acontecido de forma diferente já, né? Eu acho que pós-pandemia o órgão público ele se movimentou e foi muito positivo, né? Primeiro que existe uma transformação também voltada àquele campo que eu achava que era mais cinzento. No passado, eu entrava em cada 10 portas de qualquer órgão público, eu tinha 8 que eu não queria mais entrar e 2 que eu encontrava que eram legais e aqueles técnicos que estavam nos atendendo faziam o dever de casa de forma bastante profissional, né? Hoje em dia, ou pós-pandemia, com a tecnologia que chegou e todo mundo perdeu o poder da caneta, e a transformação de geração. Essa geração que eu formei junto com o grupo educacional com o qual eu representei é quem está sentado nas mesas hoje dos processos executivos, dos processos empresariais. E essa nova geração, ela é muito melhor que as anteriores. Ela é uma geração que é mais ética. Sim. Ela é uma geração que não se comunga com facilidade. Ela está entrando num concurso público, ela está sendo bem remunerada para cumprir o dever de casa dela. Ela entrou por desejo de estar lá, não mais por uma obrigação de achar que aquilo era uma carreira
confortável. Né? Então existe, primeiro, uma clareza sobre o desejo de ser feliz. Essa geração ela traz isso como um guide muito importante para a gente avaliar. Então ela foi lá, fez um concurso público, ela senta lá com uma responsabilidade, mas ela com uma posição ética diferente. Então ela está quebrando também aquela rotina do passado que lá existia, e isso aos poucos tem se transformado. Então hoje eu vou para um órgão público qualquer que seja, eu tenho 8 portas do bem. E 2 ainda que estão sumindo. Isso é muito bom. Sumindo, mas ainda existe. Sim, não há dúvida. Eu acho que para mim, me sinto muito feliz porque eu consegui de alguma forma ser um percussor dentro de um cenário que hoje existem várias empresas como as Soluções, né, que comungam aí, dividem mercado com a gente, mas existiu uma pioneira que decidiu fazer isso. O transformador de fato. E aí sim o mercado tem evoluído. E aí, por outro lado, o cliente também, né? Então, que busca informação, né? Que busca entender o que está acontecendo. Eu quero transformar a minha residência num comércio. É possível, primeira coisa. Né? Eu preciso verificar se essa residência já atende os parâmetros legais. Essa residência pode ser transformada em um negócio? Que tipo de negócio que eu posso colocar nessa residência? Se eu puder transformá-la num negócio. Né? Então a gente vai verificar sempre a origem da primeira Habite-se, né? Esse Habite-se foi desenvolvido e foi concebido a partir de qual princípio? Qual legislação? Qual o último carimbo dessa planta? Porque às vezes você tem um Habite-se que tem um carimbo e quando você vai vistoriar esse imóvel, ele está completamente diferente do que foi aquela planta inicial. Então você tem que verificar e fazer uma compatibilização documental versus uma vistoria técnica. Sim. Colocou um em cima do outro, você vai descobrir irregularidades passíveis de serem regularizadas ou irregularidades não passíveis de serem regularizadas. Essas a gente vai ter que propor para o cliente, você está alugando um imóvel que tem X metros quadrados, só que isso daqui não vai ficar de pé. Você vai ter que demolir 40 metros quadrados dos seus 300 metros. E aí sim, dá para transformar e você vai conseguir colocar esse tipo de negócio nessa sua unidade de negócio empresarial. Opa, que legal! Qual é a jornada? Eu vou lançar um planejamento para isso. Esse planejamento depende muito da área que ele vai se desenvolver esse imóvel, porque você perguntou sobre o tempo, né? Sim. Hoje em São Paulo eu consigo fazer as coisas muito mais fáceis. Eu vou falar de São Paulo, que é um ambiente que eu acho que é o que tem a maior movimentação como cidade de todo o país, né? Os grandes centros de Recife, de Fortaleza, de Natal, agora de João Pessoa, do Sul, todos se transformam. As smart cities que estão surgindo aí numa velocidade gigantesca. Mas São Paulo, por ser a mega metrópole, que é uma das maiores do mundo, detém uma movimentação muito voraz, né, da cidade, né? Então, em São Paulo somos 31 subprefeituras, né? Mais uma Secretaria de Habitação, que é, né, o edifício Martinelli, mais vários outros departamentos que cuidam especificamente de uma disciplina específica. Muito bem. Quando eu entro numa subprefeitura, ou via digital, ou via física, eu tenho um trâmite até a transformação. Depois eu tenho o trâmite de aprovação dos projetos para aquele negócio. Se eu me deparo logo de cara, aquele imóvel está numa região... Algo deu errado. Tente novamente. Esse é o Google ouvindo a gente para conversar um pouco depois. Quando a gente se depara com um imóvel que está numa zona que tem raio de tombamento, já muda o regramento de como que eu inicio o meu processo de obras. Só para vocês terem uma ideia, né? Se eu tenho esse índice que não está no raio de tombamento, eu posso iniciar uma obra depois de 30 dias do protocolo do processo, se a prefeitura não manifestar nenhum tipo de comunicado, né? Se o imóvel estiver no raio de tombamento, eu vou partir para 120 dias de início de obra. Ou seja, o meu cronograma mudou completamente, independente das aprovações. Sim. Então eu tenho que ter esse planejamento. E o meu cliente tem que ter noção exata qual é a jornada que ele vai ter que perseguir e percorrer até chegar na tal do Habite-se e depois tal da licença de funcionamento da atividade daquele negócio que ele vai alugar ou vai usar como locação, né? Como negócio para ele implantar. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente supera quando a gente entra numa primeira matriz da nossa empresa que chama a área de estudos. Então eu tenho nas Soluções uma área específica de estudos, onde a gente tem lá uma série de estudos com qual a gente propõe para cada tipo de desafio que existe nesses imóveis, porque quando eu falo do imóvel industrial eu tenho um desafio, quando eu falo do imóvel logístico eu tenho um desafio, quando eu falo de um imóvel comercial eu tenho um desafio, quando eu falo de uma residência,
seja uma residência horizontal ou vertical, seja num condomínio, seja numa residência de logradouro, a gente tem particularidades a serem respeitadas por cada uma dessas diferenças. Então começa na origem um estudo e uma pesquisa. Desse estudo e uma pesquisa sai um cronograma físico de atividades. E esse cronograma já estimula, inclusive, quanto você vai gastar para fazer a parte legal. Obra, eu não faço comercialização, não faço implantação em infraestrutura. Eu faço documentação. Né? Só que como estratégia. Né? O Anderson teve um probleminha, que o Anderson, a gente estava junto nisso, que foi tirar o AVCB do nosso condomínio. E quando a gente foi dar entrada na documentação, né, Anderson, a gente verificou que eles só tinham dado a entrada no alvará e no habite, né, que foi aquele primeiro 1 ano, só que era um croquis o projeto. Cara, isso trouxe um transtorno, que o condomínio vai tirar o alvará, já são 6 anos, Anderson? 6 anos. 6 anos. Esse planejamento faz a diferença, né? Então, quando a gente fala no sistema, por exemplo, de AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, primeiro a gente tem que fazer um enquadramento qual é o tipo de sistema que ele vai precisar defender, né? Se é de alta complexidade, se é de média ou se de baixa complexidade. E cada sistema tem o seu investimento para ser feito. Sim. Né? Então o dimensionamento da planta lá inicial, que vai sair o habite, já determinou qual vai ser o tamanho desse investimento para o sistema ser adequado. O Corpo de Bombeiros faz primeiro a prévia, que é a aprovação do projeto, quando você apresenta. E depois ele vai fazer a vistoria para você poder ter aquele projeto que foi apresentado, aprovado, para você poder ligar o seu sistema e falar tudo está funcionando. Desde o ano passado, agora recentemente, dezembro, para ser mais exato, entrou um novo decreto do Corpo de Bombeiros, que muda bastante o regramento do que até então era feito. Eu costumo falar um pouquinho sobre a virada de chave do Corpo de Bombeiros, que foi quando aconteceu o incêndio da Boate Kiss. Né? Em 2012, a gente já teve um grande episódio que trouxe olhares mais atentos, não só à operação da Ligabom, que é a reunião geral das 27 comandos gerais do Corpo de Bombeiros do Brasil. O Corpo de Bombeiro, lembrando, é estadual, né? Então, a cada estado existe um comando geral. A Ligabom é a grande reunião desses comandantes gerais, e lá eles discutem todos os temas que são relevantes, cuidando das particularidades de cada tema. Por exemplo, situações mais áridas como Centro-Oeste, eles sofrem muito mais incêndios florestais do que a gente aqui no Sul e Sudeste. Né? Então, em contrapartida, Sul apareceu ano passado como a maior incidência de um acidente, que não é um incidente, ou seja, ele não foi possível ser mitigado, que foi o acidente do trauma que nós vivemos com as enchentes de Porto Alegre, né, da região sul. Então, essas discussões das diferenças que acontecem no nosso país é tratada na Ligabom. E aí cada estado traz a sua maior e os seus desafios para que os regramentos aconteçam com essas particularidades assumidas. Quando a gente vem para uma cidade e a gente vem para um ambiente de prédio, ou de condomínio, ou de indústria, qualquer que seja, aquele sistema de segurança ele está licenciado por uma IT. Essas ITs, hoje em dia, com o novo decreto, inclusive, já são transcrições que vieram de uns sistemas que foram desenvolvidos em países que têm mais estrutura já no ponto de vista de combate e prevenção, né, e que são normas que são traduzidas para o Brasil e que são estudadas pelos nossos corpos de bombeiros para que as nossas ITs sejam aplicadas na ponta. E aí cada sistema tem a sua particularidade. Desde dezembro, o poder do Corpo de Bombeiros se ampliou para a fiscalização ao ponto de que, se ele apontar que aquela irregularidade não foi cumprida perante o habite, você não tem o habite. E mesmo assim, se você está trabalhando irregularmente e o Corpo de Bombeiros vistoria você, identifica que o seu sistema está ineficaz, inadequado, aquém do que deveria ser, porque passou pelas vistorias, por amostragem, ou foi ser dado dessa forma, o Corpo de Bombeiros hoje pode notificar, pode informar após o prazo de adaptação não cumprido,
tanto a prefeitura como a defesa civil, e você pode ser interditado, né? Então, e outra questão que veio muito forte nesse novo decreto é justamente o quanto cai de responsabilidade sobre o proprietário e sobre o responsável técnico, né? Então vai acabar também aquela história dos atestados que vencem anualmente, então, mas assim, né, serem contratados por pessoas que não fazem nem sequer vistorias. Se contratar um atestado hoje por internet, eu não recomendo. Você, contratante de serviços de atestados, contrate um profissional que faça a vistoria, que entenda o que está acontecendo, que identifique no seu sistema o que você tem que ser, o que tem que ser investido para adequar a sua unidade de negócios para o que tem que hoje atender a legislação. Para você ter uma ideia, esse projeto, esse condomínio nosso, eles tinham fase 1 e fase 2. Então, fase 1 era o condomínio de baixo e fase 2 o condomínio de cima. Então, eles fizeram vários projetos. E quando eles pediram a liberação do Alvará e o Habits, eles fizeram um croquis, colocando todos os projetos juntos, um finalizado e o outro ainda, né, em fase de finalização, e o bombeiro deu o Habits e o Alvará. Só que o de cima, depois que entregou, conseguiu tirar o AVCB. E o de baixo não. Porque estava aquele croquis ainda e não tinha um projeto. Perfeito. Aí foi onde foi um rolo danado. Isso está em processo também, até porque foi se pago várias solicitações do bombeiro e o bombeiro sempre dando a negativa. Né? Tá errado o projeto, e solicitando o projeto da construtora. E aí a própria construtora entrou em contato, né, Anderson? Sim. Com o bombeiro, e o bombeiro mostrou para eles, falou, o que vocês mandaram para nós é esse croquis aqui, não consta. Lá embaixo são 3 torres mais o edifício garagem, e em cima são 3 torres, não tem edifício garagem lá. Só que vocês estão me dando um croquis que tem 6 torres. Isso vai ter que ser, imagina, né? A gente se depara com essas demandas o tempo todo, né? De situações que foram desenvolvidas sem ter, de fato, esse desmembramento, né? Sim. Eu sempre, quando eu falo de desmembramento, não é nem o físico que você está dizendo, estou falando de desmembramento de contratações. Sim. Por exemplo, o que eu recomendo normalmente é que a instaladora não seja a mesma que faz a aprovação de projetos. Isso. Né? Porque uma instaladora, ela pode te dar até o projeto de graça. Só que ela colocou meia dúzia de caninhos a mais lá, ou de splinkers a mais lá, que vai justificar esse preço, só que ela superdimensionou ou fez de forma inadequada essa implantação. Quando você separa essa contratação e você tem uma empresa que vai fazer a execução das instalações e outra que vai fazer projeto e aprovações, ela vai definir exatamente o que você tem que fazer em projeto e aí você fiscaliza a instalação. Sim, trazendo economia, né? Então o projeto sai mais barato pela consultoria do que pela instaladora. A princípio não, porque o cara vai falar que o pacote está de graça ao projeto. Sim. Mas quando você inverte o jogo, não. Aí, vou economizar em caninho, vai economizar em caninho, vai economizar em splinker, vai economizar em splinker, vai economizar em sistema de segurança, vai. Por quê? Porque o consultor ele vai falar exatamente o que você precisa. Vai ser aquele valor, não tem outra questão que você vai superar. E aí acaba evitando ou mitigando riscos como esse, de na hora da vistoria passa e na hora da renovação não passa. E na renovação você é surpreendido. E aí quando você é surpreendido, você vai gastar agora muito mais, não só tempo, porque você deixa o prédio, o ambiente irregular, perante a legislação você está em maior risco, até perante um sinistro, porque o seguro pode questionar o pagamento de um prêmio, caso você esteja algum problema que aconteça de incêndio ou de algum dano, né, material, ou até mesmo não material, né? Sim. Então, a responsabilidade civil do síndico passa a ser ainda mais vulnerável, né? Porque ali você tem um risco de irregularidades apontado na renovação, e até que isso se regularize, você não tem, de fato, a autorização. Por isso que a gente tem um lema o seguinte: síndico fala com síndico, engenheiro fala com engenheiro, jurista fala com jurista. Porque está acabando, a gente está meio que vendo que o síndico está saindo fora de ficar querendo assumir tudo sozinho. Ele não tem mais esse papel. Existem profissionais para cada área que ele vai cuidar. Porque o que acontece? Teve-se muito problema durante os anos, né? Alguns síndicos conseguiram levar de boa, mas trouxeram profissionais para a área. O Anderson até passou por isso algumas vezes. E aí começou a se tratar de uma forma certa, porque até os empreendimentos de 2016 e 2017 a gente teve problema, assim. Eu tenho problema no condomínio que eu moro. Eu sou síndico do meu condomínio. E eu tive que entrar com uma ação contra a construtora, porque foi se aprovado um projeto
com a empresa de saneamento básico e foi feito de uma outra forma. Então, eu tenho um projeto, a construtora tem o projeto original e a empresa de saneamento básico tem outro projeto. Eu gosto muito quando você levanta essa questão de a gente falar com especialistas, falar especialistas. Eu, por exemplo, eu sou um generalista, né? Eu consigo olhar um pouco de cada disciplina e ter uma visão 360 dos ambientes regulatórios. Mas toda vez que eu preciso me aprofundar em algum determinado tema, eu busco um especialista. Falar, vem cá, você vai me ajudar nesse tema. Sim. E quando eu falo como síndico, né, eu já trabalhei como síndico no edifício que eu moro até hoje, né? Eu fui responsável durante 4 mandatos, para vocês terem uma ideia, desde a implantação, né? E aí eu falei, puxa, tá bom, né? Depois de 4, tá tudo funcionando bem. Já foi uma experiência boa. Uma experiência ótima, né? Não, e eu queria mesmo ter vivenciado isso, porque eu achava que ia me ajudar muito na minha formação para contribuir ainda mais na minha visão de como que funciona um condomínio, né? Onde naquele momento eu tive a oportunidade de implantar. Então, quando eu implantei, eu coloquei dentro da minha cabeça que eu deveria ter um conselho muito organizado com diferentes especialistas profissionais das suas áreas. E o conselho, ele é voluntário, né? O síndico pode ser um síndico profissional ou pode ser um síndico, por exemplo, como eu era, que tinha somente o abono da taxa de condomínio, cota, né? Não tinha salário. Então, eu convidei um engenheiro, convidei um economista, convidei um advogado, né, para compor o conselho de administração. Isso me trouxe muita facilidade em caminhar no meu planejamento e aprovar as demandas que eu tinha que aprovar na massa condominal, porque ali eu tinha amparo e entendimento de budget, entendimento de lei, e entendimento de engenharia, do que eu podia e o que eu não podia fazer. E aí a minha manutenção ficava muito mais fácil, a minha organização documental ficava mais fácil, e naquele condomínio, por exemplo, que é de grande porte, são 2 torres de 30 andares, 240 famílias morando, eu comecei a entender também a necessidade de um gerente predial, né? Então eu tinha, logicamente, um orçamento que sustentava essa operação de gerência predial ou de supervisão, e aí eu consegui movimentar isso de forma mais profissional do que um condomínio menor que às vezes não tem essa mesma condição e fica tudo nas costas do síndico responder. E aí eu pergunto, será que um síndico que não tem estrutura profissional consegue dar conta disso? Não. Sem ter especialização ou sem ter tempo de estudar o que é a matéria? Porque se formou a onda dos síndicos que vieram ao mercado oferecer seus serviços, mas sem ter uma experiência ou uma bagagem, né? E isso faz toda a diferença quando você contrata um síndico que tem uma experiência e uma bagagem do que é um condomínio. Sim. Porque as questões elas são muito parecidas para cada gestão condominal, mas só que o profissional sabe lidar já com mais tato, com mais condição, com mais estrutura, ele sabe até onde ele pode ir, ele sabe o que ele assina, o que ele tem de responsabilidade sobre aquela assinatura, né? Esses síndicos que estão surgindo, a minha recomendação é que eles estudem antes de serem síndicos profissionais, que eles sejam subsíndicos, que eles participem de conselhos, que eles tenhem essa formação, né, na prática, né, para poder contribuir com o condomínio. E ter a experiência do chão. É na prática, claro, não há dúvida. Que tem que ter. E tem muitos síndicos, né, que têm essa resistência. Tem muitos síndicos que querem ser aí aquele cara de destaque, mas o destaque dele, ele vem com uma cultura lá, que eu sempre falo, década de 60, 70, como você aqui colocou, centralista, e eu sempre falo aqui, quem faz tudo não faz nada. Por isso tem que ter esse conhecimento vasto, mas também ter o auxílio de profissionais de fato. Acho que a gestão do condomínio assim fica muito mais fácil. Anderson, eu gosto também muito da palavra empatia, né? Porque quando a gente trata num condomínio, principalmente residencial, a gente tem as diferenças muito grandes dos públicos que demandam para nós no dia a dia, né? Então você vem com pessoas às vezes que têm algum conhecimento sobre o que é o papel do síndico, e tem outras que não têm a menor ideia do que você está fazendo por lá, e tudo você vai ser um anjo da guarda, e não é assim, né? Então
A empatia é a forma com qual você vai lidar com cada demanda, souber tratar isso de forma cordial, gentil, mas demonstrando muita firmeza e seriedade, porque lá quem está assinando a responsabilidade das ações é você, né? Quer dizer, é o síndico mesmo, né? E aquelas pessoas que não têm conhecimento, às vezes acham que a gente não tem limite, tem que ter limite. Sim. E o limite é a convenção, o limite Sim. é o regimento interno, quer dizer, quanto que tem de documento para a gente alicerçar a nossa atuação dentro de um condomínio, né? Então isso é fundamental. Vê, né? A gente fala de... E nós falamos, e eu sempre em todos os condomínios, e aí vira até um mantra, eu falo, será seguido conforme a convenção e regimento. Ah, mas você está na convenção e no regimento. Uma coisa que nós sempre batemos muito, mas você pode fazer tudo o que você quer, de jeito nenhum, conforme a convenção e o regimento. E até o teto, e isso é legal, em algumas convenções estabelece até o teto financeiro onde o síndico pode atuar. Passou daquele teto, ele tem que chamar o seu conselho e até, depende o que é, a monta que é, chamar uma assembleia. Então assim, daí as pessoas falam que nós, mas vocês ficam repetindo a mesma coisa, porque isso é a segurança para vocês e para o responsável legal que é o síndico. Né? Nos últimos anos a gente recebeu uma demanda muito grande de condomínios que vêm buscando melhorar a performance do uso mesmo dos seus espaços. Né? Sim. Então, seja para a alocação de espaços de lobby, seja para a utilização do rooftop. Né? Rooftop em São Paulo principalmente virou moda. Então todo mundo que mora num residencial ou num comercial olha para o rooftop e fala, poxa vida, eu quero aproveitar lá em cima. Aí a gente chega como agente técnico, né, como consultor, e fala assim, deixa eu ver seu rooftop. A gente chega lá no rooftop, então as instalações todas convencionais, porque o rooftop não foi desenhado para ser um rooftop. Né? O prédio foi desenhado para ser um prédio convencional. Sim. E em cima está lá as instalações, a caixa d'água, as antenas e tudo equipamentos de segurança, de reuso, um monte de instalações, manutenções que estão lá no rooftop. É simples trocar? É possível trocar? Mas aqui a gente tem condição. Tá bom, então vamos estudar quais são as condições por disciplinas. Daí vem um agravo. Qual prédio que foi concebido anteriormente tem hoje um elevador que chegue no rooftop? Nenhum. Tá bom, como que eu vou cumprir a 90/50, que é da acessibilidade? Essa é a primeira questão que eu mostro que vai ter que ter um investimento diferente do que eles estão imaginando, porque vai ter que cumprir acessibilidade para chegar no rooftop. Escadas de emergência, será que dão conta do que se tem lá e está chegando no rooftop? São coisas muito, às vezes, que passam desapercebido para que se eleve uma discussão técnica para que o conselho possa mostrar para a massa condominal que aquele projeto de arquitetura é muito bonito na prática lá, que algum arquiteto desenhou, falou, aqui vai se transformar numa cozinha gourmet, vai se transformar numa sala de eventos, legal, então realmente vai ficar bonito. Agora, para cumprir todo o rito, para que aquilo seja modificado e que seu habite seja regularizado e aquela atividade seja possível, cara, tem que mexer em muita coisa. Sim. Né? Então, de novo, né, eu falo do planejamento e versus a profissionalização. Acessibilidade é um capítulo à parte também, né? Porque a 90/50 é uma lei federal. Muito bem, você tem que fazer muitas adaptações. Quando você faz uma adaptação sem você entender a legislação em si, você pode fazer coisas que não deveriam ser feitas e nem precisariam ser feitas. Então você gasta muito mais numa obra do que se você fizer um planejamento e fazer exatamente o que você tem que fazer. Então, o que eu vejo de rampa sem inclinação correta ou sem largura correta, o que eu vejo de corrimão que não atende acessibilidade, botoneira que não tem. Né? Então, tudo isso tem que ser desenhado de forma no planejamento, não sair fazendo. Né? Primeira coisa, chama um profissional adequado, faz uma consultoria, entenda o que é necessário, você prepara para o budget ser aquele que você vai de fato ter que investir, para você não ter que fazer uma chamada extra de dinheiro. Isso é uma guerra quando você chama. Como tem uma lei nova agora para os bombeiros, por conta do que aconteceu, pelo que vem acontecendo, porque a gente sempre fala que uma tragédia vira uma regularização. Não dúvida. Vira uma estudo norma. De caso. Isso. Então sempre uma tragédia vai virar uma norma. Então eu sempre falo quando a gente vai visitar condomínios, porque assim, existem leis, normas para que sejam seguidos e ritos. Só que quando você vê que o cara quer terminar a obra e verificar e deixar aquele negócio pronto para poder vender, você vê que é absurdo.
A gente foi em alguns condomínios que o cara tem quilômetros de... Superdimensionado, né? Quilômetros de rampa. Que não há lógica. Eu vou falar para você que a lógica, se eu fosse um cadeirante, era descer a rua. Porque o cara vai demorar muito mais descer a rampa para chegar lá embaixo do que descer a rua. Com alguém empurrando. Tem que fazer o estudo. No estudo você traz as ferramentas e o desenho legal adequado, né, para ser o menor percurso, para ser o mais adequado, para ter a inclinação correta, para ter todas as questões que a lei exige, mas com o menor impacto possível, né? E se também você tiver que cumprir a lei na íntegra, hoje, quando você tem um prédio já existente, você tem que se manifestar no órgão público do que é possível ser feito, atender a legislação, mas sem daquilo fazer um elefante branco, né? Então você tem que ter esse link com o órgão público para apresentar um projeto que fique de pé e que não detone tudo que tem de arquitetura já desenvolvida num prédio, né? Porque é muito comum o arquiteto trazer uma experiência que é exatamente o que ele está propondo como ideia. Sim, né? sim. E é legal, porque eles são criativos, eles trabalham. Meu escritório é de arquitetura. Nos especializamos em arquitetura técnica legal, que é um nicho que a gente buscou desenvolver. Então, é muito comum eu trabalhar com escritórios parceiros de arquitetura, construtoras, escritórios jurídicos, escritórios de contabilidade, escritórios de brokers e corretores de imóveis, né, que nos trazem as oportunidades para a gente estar nos locais que precisam do nosso trabalho. Mas o arquiteto, quando ele está trabalhando independente, não dá tempo dele se atualizar em toda a legislação. Ou ele é um especialista em alguma disciplina, ou ele está projetando e precisa de um escritório parceiro para ajudar na questão técnica legal. Desenvolve alguma coisa, senta e valida. E valida. O que a gente faz é validação de projeto e adaptação. Então, o que a gente vê muito é o sonho do proprietário ou da massa, né? Tem uma ideia, daí tem um arquiteto que é normalmente nos condomínios conhecido de alguém. Sim, que traz, ou é morador. Ou é morador que traz a ideia e materializa ela num booking, num papel, numa apresentação, leva para um conselho. Né, o conselho olha, nossa, isso a gente quer, vamos levar para uma assembleia. Leva para a assembleia, a assembleia aprovou, tá bom, mas vocês fizeram um estudo de legalidade? Aquilo é possível? Aquilo tem. O prédio tem taxa sobrando de área para construir? Eu vou matar a área de permeabilidade? Eu posso? Eu tenho que cumprir taxa de permeabilidade. Sim. Eu vou matar a garagem? Eu posso? Aquilo tem vagas que estão no habite-se. Eu não posso matar a garagem. Né? O que mais eu tenho que cumprir? Eu tenho que cumprir a acessibilidade. Eu tenho que cumprir o coeficiente de aproveitamento da edificação. Será que eu já estou no teto dela? Então eu vou cobrir uma nova edificação dentro de uma área que hoje está descoberta? Legal. Agora, será que é possível? Então, junto com a apresentação do estudo, que é de implantação de uma nova operação, tem que se fazer em paralelo a isso o estudo de viabilidade. Técnica legal. Sim. Né? Aí você tem, então, depois a questão orçamentária de quanto vai custar a obra. Eu vou te fazer uma pergunta, vai cair muito dentro disso aí. O Anderson sabe disso. A gente tem um condomínio, acho que você conhece ele em Santo André, que foi feito em cima do lixão. E agora que eles estão conseguindo fazer a regularização disso, até por conta do gás que soltou lá, teve até um acidente. Sim, teve um acidente. Sim. Então eles estão aos poucos fazendo. Falou que demorou muito lá. Demora. Essa remediação, né? Porque eu não vou entrar no mérito de como foi feita a aprovação da implantação, né? Sim. O que eu acho que depois que foi feito a identificação do que aquilo era uma área contaminada, né? Que tinha que fazer a desmobilização. Eles estão fazendo tratamento. Esse tratamento ele demora para remediação e para compensação ambiental. Então você tem remediação e tem compensação ambiental, né? Então eu vou dar um passinho para trás para responder melhor essa questão, porque quando a gente fala de qualquer estrutura imobiliária, a gente parte de 5 pilares. Então, o primeiro é o registrário, onde está a matrícula, onde está toda essa questão. A segunda é a urbanística, ou seja, as aprovações para implantar lá dentro do Código de Obras e do plano diretor daquela microrregião. Depois, o segurança, combate e prevenção de incêndios, que a gente falou um pouquinho também desse rito. Sim. O sanitário e depois o último, o ambiental. Se a gente tem a cobertura desses 5 pilares, a gente nasce certinho. Nesse caso, agora sim, em particular, nasceu com alguns pilares e outros foram conseguidos serem superados sem o devido rito da ocasião, da época. Né?
Quando se foi fazer alguma renovação, ou quando o Estado percebeu que lá existia uma implantação, o Ministério Público foi junto e aí definiu que ali era uma área de contaminação e que tinha que se tratar esse assunto, porque tinha uma área construída e tinha pessoas habitando, e tinham pessoas que compraram aquelas propriedades, portanto, para tirar todo mundo de lá e interditar. Então vamos lá, vamos trabalhar esse assunto para ser remediado e depois compensado. Isso demora muito tempo. Primeiro que é caro, não é barato. A gente tem que entender o nível de contaminação que tem aquele solo, né? Então é feito as sondagens por empresas especializadas de sondagem, de primeira fase e segunda fase. Se define qual que é a estrutura que tem que ser renovada naquele solo para remediar a contaminação. Quanto tempo isso vai durar? Às vezes 10 anos, às vezes 20 anos. Depende do que tinha lá. É verdade. Sim. E aí vai se fazendo a remediação e depois a compensação. A compensação é feita às vezes dentro do lote mesmo, às vezes fora do lote. Depende também de cada caso, né? Não é esse caso em específico. Então é muito importante que a gente fala do meio ambiente, e isso talvez seja um dos pilares que mais causaram problemas no mundo todo, né? E não é à toa que a gente está vivendo o que a gente está vivendo em situações da gravidade climática do nosso país, do mundo. E aí eu vou um pouquinho para o que a gente tem visto de oportunidades que os condomínios têm que fazer e trabalhar para que aquele ambiente dele seja o mais sustentável possível, né? Que ele consiga ter dentro daquela unidade a melhor condição para que ele traga sustentabilidade, para que ele traga benefício na reciclagem, porque se ele faz um bom reuso de água, hoje tem muitos sistemas que se forem bem desenhados e bem implantados, ele tem uma utilização bem diferente do que só o uso para rega. Né? Então ele tem que saber usar aquele sistema de drenagem adequadamente para fazer essa captação ser bem tratada e poder até chegar no limite de ser, né, um uso diferente, muito mais inteligente. Sim. Sustentação energética, quer dizer, não dá para você não captar energia, né? Você tem captação de energia em vários ambientes do seu edifício. Então tem que saber fazer aquilo dentro não só de placas solares, que no passado foi o grande mecanismo de captação, né? Hoje, desde a fase de construção até a fase de manutenção, você tem outros mecanismos, como a própria usina que gera energia, e aquela energia depende do seu espelho energético, você tem energia sobrando até para vender, quer dizer, né? Olha só como que é isso. Então tem que fazer estudos específicos com empresas que também detêm essa tecnologia e poder oferecer para a questão de sustentabilidade e melhoria energética. E você tem as usinas, por exemplo, reciclagem de óleo, quer dizer, está captando óleo. De plástico, está captando plástico, está fazendo o uso adequado dessa captação? Porque uma coisa é também você fazer todo o seu ambiente de reciclagem acontecer dentro da sua unidade de negócios. E aí você tem os cadres para isso, para poder oferecer isso para o mercado, e você está ainda entregando para o papeleiro. Não está entregando para uma empresa que vai fazer o circuito fechar lá na ponta, aquilo virar depois a reciclagem adequada. Então tem que pensar no micro, mas não esquecer que o macro é que vai fazer diferença, para daqui a pouco a gente tenha cidades mais eficientes, melhores, e energia sendo mais bem trabalhada, né? Então, sim. Regis, eu queria falar para você que o nosso tempo está acabando. Nossa, tem muita história. Eu tinha aqui um monte de perguntas. Eu sei que você faz parte de algumas ONGs, eu sei que você fala muito da segurança também, de nadar, né? De socorrista, né? Tem duas coisinhas que eu queria fechar com vocês para depois deixar também super à vontade para as considerações finais. Nas soluções a gente já entrega para o mercado um selo de conformidade legal, né? Então toda essa jornada que a gente fala, que a gente faz, que a gente pratica, vira no fundo o quê? Um papel na parede, né? Sim. E um sistema de manutenção, um sistema de renovação, mas para qualquer usuário, para qualquer que entra nesse edifício, entra nessa fábrica, entra nesse comércio, vai chegar o quê? O que a lei exige, que é o papel na parede. O que a gente nas soluções pensou em fazer e o que tem sido muito bem praticado por todos? A gente concede gratuitamente para o nosso cliente o selo mais legal. Legal de legalizado, legal de positivo, ou seja, você, usuário, é bem-vindo, você que está aqui nesse espaço, você está usando um espaço mais legal.
mais legal perante o urbanismo, perante a prefeitura, perante a sanitária, perante a ambiental. Sim. Então a gente concede isso e fica lá junto com os papéis que estão do regulamento legal, um selo que traz mais cores, mais energia, para que a gente trabalhe esse ambiente positivo e não mais só o papel na parede. Isso é uma novidade que a gente trouxe para o mercado há algum tempo e tem sido muito bem assim cotado. Bem né? legal, isso é bem importante. Porque o usuário, né, precisa ter Sim. o entendimento do que é um ambiente que ele vive, né? Então o mais legal, ele mostra que de fato ele está ancorado pela legislação nesse ambiente 360. E falando da ONG, né, eu além de gostar muito de esporte, eu jogo bola até hoje, mas desde garoto eu sou nadador. E há 25 anos atrás eu decidi também começar a mergulhar. Sou mergulhador profissional, né? E me deparei com uma realidade no nosso país, pelo número de mortes que a gente causa diariamente, que são 16 pessoas que entram em óbito afogados, né? A segunda causa de morte de 4 a 9 anos para crianças, né? Então isso me trouxe um desejo de também apoiar causas que pudessem mitigar esse tipo de problema. E aí eu fui apresentado por uma ONG que chama-se Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, onde eu sou um diretor de relacionamento institucional e faço parte dos programas de formação, para que a gente garanta que aqueles protocolos que a gente está difundindo sejam protocolos atuais, sejam protocolos que melhorem a visão e a comunicação para todos os públicos, aonde a gente pode levar esses projetos e esses projetos transformem a realidade daquele espaço. Tratando-se em condomínios, para vocês terem uma noção, existem plantas d'água que devem ser observadas para ver se elas não trazem risco à queda, ou para bebês que caem lá e sem a gente perceber que eles estão desamparados pelos pais. A gente fala que pai é um braço de distância das crianças. E não é na prática o que acontece. Então a gente tem que promover isso. Ah, meu filho sabe nadar. Tá bom, a responsabilidade é sua. De mesmo ele sabendo nadar, você estar próximo a ele e de olho nele. É uma criança que ainda não sabe os limites do que é a natação, né? Então a gente recomenda que os pais não deleguem essa missão para uma babá, ou pior ainda, sem assistência. Deixar eles autônomos, eles ainda não têm essa autonomia. A segunda questão é que mesmo essa criança que sabe nadar, ela vai ser submetida a mais espaços aquáticos do que aquele que ele tem domínio. Então uma criança que aprendeu a nadar numa piscina, ela tem boa aquacidade para a piscina. Será que ela está com uma experiência para se deparar com um mar que tem as correntes de retorno? Será que ela sabe como que é uma corrente de retorno ou como sair de uma corrente de retorno? Ela vai para uma cachoeira, para uma cascata com amigos, com tudo mais. Lá tem o guarda-vidas presente? Não tem. Como que ela lida com esse problema sem um guarda-vidas ali que pode, às vezes, auxiliar e ajudar na prevenção, né? 90% é prevenção. Então, nessa ONG eu faço parte desse programa onde a gente dividiu as disciplinas. Piscina mais segura, surf salva, Kim na escola, Sobrasa Kids. Para cada um desses ambientes a gente tem materiais gratuitos que a gente pode disponibilizar para vocês, através de oficinas temáticas, através de teatrinhos ou de conteúdo web aberto, né? A gente está presente hoje em todos os corpos de bombeiros do Brasil. A gente está presente na Defesa Civil, Liga de Trauma, SAMU e ambientes como ONU e como OMS, que garantem que esses protocolos estão difundidos para países também de terceiro mundo. E o Brasil é uma referência, né? Isso é super importante, porque a gente tem que valorizar também a prata da casa, né? E nós nascemos aqui, foi no Rio de Janeiro que a ONG surgiu, com um profissional que foi eleito a maior autoridade no mundo sobre prevenção e afogamentos, que é o Dr. Davi Spillman, né? Um ser humano fora da régua, e ele conseguiu fazer isso. Além de ele ser coronel do Corpo de Bombeiros, a reserva atualmente, mas ele também é médico, né? Então ele conseguiu facilmente unir, né, o Brasil contra o afogamento. Sim, a gente teve o especialista Eduardo Dantas aqui, ele até comentou isso, e ele é um apto à segurança total, acho que e literalmente você vê que as construções hoje de piscina, isso aqui, ó, na mão do pai e da mãe hoje, tá virando uma coisa que a pessoa larga o filho lá e... Hoje nós temos pela ANAP, que é a Associação Nacional de Piscinas, né, de produtores de piscina, de produtores e produtos de piscinas,
mostra que a gente tem um parque instalado de 1 milhão e 100 piscinas. Uau. Né? Esse parque vai dobrar nos próximos anos. Né? Então, o que acontece? Uma piscina nova hoje, ela já nasce dentro da legislação. Sim. Existe uma legislação que foi aprovada ano passado, que é como você deve manter a sua bomba, manter o seu botão antipânico, os seus ralos anti-sucção de cabelo, aquela coisa toda. Né? Tudo é construção nova, vai ser desenhada a partir desse princípio. Agora a gente tem que lembrar que tem muito, mas muito, prédio que tem piscinas e que não foram observadas essas questões. Então eu colocaria como prioridade número 1, além das manutenções já previstas no planejamento do prédio pelo facilities, pelo gerente predial, colocar como prioridade número 1 entender a legislação das piscinas para poder adaptar suas piscinas para mitigar riscos de afogamento. Eu dificilmente vou ser preso por um ralo de sucção de cabelo, mas se eu, do meu tamanho, for preso no ralo por sucção no peito, ninguém me tira, porque é tão forte a pressão que é feita sobre um adulto que a gente não tem que ter medo só da criança ser prega pelo cabelo. Qualquer um de nós, se formos pego por uma sucção, a gente vai ser preso lá embaixo. Teve o caso, né, do Hotel 5 Estrelas, né, da criança. No meu condomínio a gente já fez a atualização. Isso é fundamental. E a gente já tem o botão antipânico lá também, os 2 ralos de fundo e... na verdade, a gente sempre fala que a segurança e a atualização ela tem que ser feita em todos os casos. Não importa se é uma coisa que vai trazer muita segurança ou não. Se tem atualização, tem que ser feita. Eu falo que aí sim é um incidente. Então, o incidente dá para ser mitigado. Sim. E nesse caso, a gente tem hoje todo o conteúdo adequado para a gente mitigar esses riscos. Então, vai fazer uma bomba para ter uma cascatinha? Tá bom, dimensiona corretamente essa bomba e vê se o screamer pode ser dividido a pressão. Sim. Você consegue mitigar o risco daquela bomba ser mais forte do que você tem de distribuição. Tem dentro do seu condomínio alguma cascatinha, algum espelho d'água? Tente fazer o isolamento de uma barreira física de jardinagem ou de cerca para que aquilo não fique fácil acesso. Né? Porque aquilo vai fazer a diferença. Porque vocês imaginam, não só a família que perde uma criança ou um adulto afogado, como fica o local que foi feito o problema, né? Aquilo é uma marca que fica a vida eterna, né? Não tem jeito, por mais que passe os anos, em algum momento vai falar, nossa, aqui um dia aconteceu isso. A gente vê os casos que acontecido. Uma tragédia, ninguém vai esquecer. Então, meu desejo, silencioso nesse meu trabalho da ONG, é um voluntariado, né? Então eu não tenho noção de quantas vidas a gente está salvando no dia a dia, mas a gente tem noção completa que o conteúdo que a gente está disponibilizando pode sim transformar e salvar vidas. Com certeza. Então, uma das principais características que demonstram a mudança de comportamento e de cultura, eu costumo brincar sobre o meu passado, como que foi sendo transformado, não por mim, mas por todos. Quem de nós, na época de criança, não brincou de empurra-empurra na beira da piscina? Sim. Hoje a gente não vê mais isso acontecendo. Quem de nós não brincou de pirâmide na piscina? Hoje a gente não vê mais acontecendo. Então esse trauma que acontecia com aqueles incidentes daquela ocasião, hoje já são diferentes. Os números são outros. Quem de nós chamava guarda-vidas de salva-vidas? Então a cultura até do salva-vidas mudou para guarda-vidas, porque eu não quero que ele se submeta ao risco de ter que me salvar. Eu quero que ele saiba me guardar. Exato. E se nada der certo, ele tiver que entrar, ele vai saber me salvar. Então, acho que é um pouco disso que eu queria contar para vocês. Não, na verdade, eu acho que você vai estar aqui mais vezes. Mais vezes, tem muito mais. Eu mesmo tinha um monte aqui de perguntas e questionamentos. A gente poder estar aqui mais vezes, com certeza a gente vai falar mais vezes. Pena que já acabou o nosso tempo. Eu agradeço você por estar aqui, por ter aceitado. Eu agradeço muito. Né? Eu acho que a informação ela nunca é demais, ainda mais quando se fala de segurança. E aí a gente falou aqui um pouco da sua empresa, falou literalmente de regularização imobiliária. Eu quero colocar bastante coisa aqui, porque as pessoas só sabem comprar. Ela sabe que tem que comprar, mas não sabe como aquilo construiu, como foi feita aquela regularização imobiliária. E as suas obrigações. E isso é de fato uma informação
eu vou falar que nem básica, é uma informação que tem que ser do início para ela entender o que ela está fazendo, como ela está comprando, e se aquilo literalmente está da forma correta para que se tenha um valor, né? Eu queria agradecer a sua presença novamente, queria aqui agradecer a audiência do Em Questão Cash. Hoje a gente está chegando a quase 15 mil K, graças as informações, as pessoas que participaram aqui. Eu tenho que agradecer todas elas, porque literalmente trouxeram informações. Eu tenho casos de pessoas perguntar o básico. Tipo, o que é regimento? Porque tem muita gente que eu pedi pro pessoal parar de colocar siglas, né? Colocar RI, PO, o Anderson tinha muito colocar PO, aí a pessoa, o que é PO? O que é RI? Não, regimento interno, então vamos falar regimento interno, vamos falar literalmente como que é a situação, porque as pessoas perguntam e isso tem ajudado bastante. Queria agradecer a audiência do Em Questão, 15 mil K quase a gente está chegando, eu agradeço demais você que tem assistido, que tem compartilhado e que tem apertado o sininho do Em Questão Cash. E você que ainda não se inscreveu no Em Questão e só está assistindo, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão. Agradecer os apoiadores, G5M, LTS Síndicos, a Primer Piscina, Casa de Bomba São Paulo, a OA Solution, Mercadinho Mix Baratinho, Colabora Engenharia, a Estação 80, que vai ter um show dia 4 do CPM 22, vai ser muito legal, é uma casa de show em Mauá, Estação 80, então depois eu vou colocar o vídeo para vocês, e a gente vai falar do José Elânio, se a produção puder colocar aí, né? É uma iniciativa muito boa. Cara, ele levou 400 crianças para o McDonald's, ele faz uma ação social que ele pega um valor e leva as crianças para o McDonald's. As crianças que nunca foram, crianças de comunidade. Assim, nós sempre falamos, é algo tão, parece ser tão banal, até de condomínio, né? Tem criança de condomínio que nunca foi no McDonald's. Eu acho que só nessa ação lá eu já queria presenteá-lo, né, para que na próxima ação dele eu possa entregar junto com o kit de McDonald's para ele um gibizinho sobre prevenção ao afogamento. A gente pode fazer isso enquanto ele vai estar aqui. Vai ser um prazer aí, é uma ação gratuita de um conteúdo adicional que ele vai levar para essas crianças e vai ser uma honra também participar desse projeto. Cara, com ele. Eu vi ele chorar num vídeo que ele coloca, porque literalmente a criança, ela com qualquer coisinha simples, né, ela fica feliz. E eles não só levam crianças normais, mas como crianças com problemas, adaptação, eles levam várias crianças para esse tipo de coisa e tem um monte de gente que está ajudando, literalmente. Eu não posso colocar todo mundo aqui, eu coloquei algumas vezes, mas é muita gente. Mas é importante. E aí eu sempre falo, o pessoal que quiser fazer uma doação Pix, o telefone dele tá aí, é DDD 11 98018 1548, é o José Elânio. Dessa vez ele quer levar 1000 crianças para o McDonald's. Que legal. E queria finalizar, né, o nosso Em Questão Cash, dizendo para aqueles que quiserem contratar, se a produção puder colocar aí, ó, o logo das soluções, né? Exato. Aí, ó, soluções de regulação imobiliária. A gente tem o Regis. No GC, colocar a gente vai colocar lá o contato do Regis. Não é nem certeza. Só contratar, né? Eu acho que o canal que eu abro com vocês, de parceria, para qualquer usuário do canal, né? Primeiro, parabenizar também, né? Obrigado. Pelo crescimento, pela iniciativa, pelo profissionalismo que vocês estão lidando com o canal, né? Pela experiência que vocês trazem para trazer para os vossos públicos, né? Todas as trocas que vocês estão possibilitando. E o meu canal com vocês é aberto, então qualquer um dos ouvintes nossos, de quem nos assiste, tiver dúvidas, tiver qualquer questão que eu possa contribuir, né? Só enviar também para vocês, eu faço o link, além de também entrar em contato com a nossa empresa, não tem problema algum. Mas a minha disponibilidade é pessoal, né? É colaborativa, e o que eu tenho de troca é poder levar a minha informação adequada, né? E se vocês vão contratar algum especialista que não seja soluções, não tem problema algum. Você tendo a comunicação, você pode contratar um prestador de serviço mais próximo, ou que seja aquele que você escolher, né? E se escolher a gente, logicamente que eu vou também ficar feliz. Não, mas é um atendimento humanizado fora a informação que você libera. Isso é muito legal. É o que a gente sempre busca. Eu acho que hoje, eu vou falar para você que a tecnologia ela está chegando tão rápida que em outros países já chegaram, a gente aqui para nós ainda está chegando e está vindo muito rápido, que tem gente que
não está conseguindo assimilar isso. Né? Então as pessoas ainda são aquelas pessoas que gostam de estar no TED a TED, são aquelas pessoas que ainda gostam de fazer uma ligação, né, do que ficar escrevendo no WhatsApp. Então ainda tem muita gente tem muita gente carente de informação, e eu tenho certeza que isso aqui das soluções de você estar fazendo é a base para que as pessoas possam ter a informação correta e seguir daqui para frente sabendo o que está fazendo. A gente fala, Luciano, que a inteligência artificial está chegando para transformar, mas a gente nunca vai perder a oportunidade de estar presente para a gente mostrar que o ser humano tem uma capacidade muito melhor de comunicar, né? Então a transformação ela vai se dar, só que a nossa proximidade vai contribuir muito para que a gente seja cada vez mais mesmo humanizado, e que essas interligações e essas conexões que a gente possui se fortaleça como seres humanos, para a gente não virar um país ou um mundo robótico, né? Então a reunião calorosa ainda vai existir por muito tempo. Eu falo que eu antes falo o seguinte: vamos fazer a reunião virtual? Vamos, mas não é a mesma coisa de você estar lá e literalmente, porque eu sempre falo que a verdade e a veracidade do assunto, ele só se prevalece quando a pessoa olha nos seus olhos, né? Porque atrás de uma televisão, atrás de um monitor, fica fácil de eu poder falar, expressar. Então, o Anderson gosta muito do TED a TED ainda, gosta muito de estar... A pessoa vai lá, bate na porta, eu quero marcar uma reunião com você, quero falar. Isso é muito legal, eu gosto muito. É um prazer ter você aqui. Eu agradeço, tenho que agradecer a Karina também, que ajudou a gente a estar nesse TED a TED conversando aqui no Em Questão, e gostaria de deixar a porta aberta para você estar sempre aqui com a gente. É um prazer, muito obrigado. Queria agradecer novamente e dizer que o Em Questão Cash acabou e que a gente vai ficar com uma música do Enzo e Murilo, que é um grupo que está ajudando a gente, e dar aquele tchau e até o próximo episódio do Em Questão Cash. Tchau.